Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri, e hoje Juazeiro é destaque nacional. Mas infelizmente não é por um bom motivo, é um destaque nacional pelo ataque que a gente vem sofrendo à educação. Cerca de 40% dos salários dos professores foram cortados e por isso Juazeiro do Norte é hoje esse destaque, mas na realidade é um problema para a nossa cidade e é com grande alegria que nós estamos trazendo aqui Dr. Santana. Dr. Santana, que há 6 meses estava na Prefeitura de Juazeiro do Norte, que deu início a um plano de cargos e carreiras e ainda remuneração aos professores, e nós estamos aqui justamente para discutir a questão da educação. Dr. Santana, uma satisfação tê-lo no programa Multimídia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcelo. A satisfação é toda minha, é um grande prazer voltar a participar desse seu programa, que é líder de audiência aqui no Cariri, e com um tema tão importante que é a educação. Doutor, mas infelizmente nós amanhecemos hoje com Juazeiro sendo destaque na maior rede nacional de televisão, uma das maiores do mundo. Então isso aí é notícia no mundo todo, doutor, infelizmente. Eu sou uma daquelas pessoas que acredita que a educação é o caminho ideal para você construir uma grande sociedade. Uma sociedade justa, solidária, fraterna, desenvolvida, que todos nós sonhamos. Infelizmente, há pessoas que não pensam dessa forma. E eu acredito ainda que os professores, o corpo docente, aqueles que vão fazer a formação das nossas crianças, eles precisam ter a tranquilidade necessária, profissional e financeira, para exercer com toda paz e com toda segurança a sua profissão. Sem ter uma jornada extenuante, cansativa, uma jornada de trabalho pesada, mas um projeto onde ele tenha a capacidade de estudar para passar os seus conhecimentos da melhor forma para as nossas crianças. Quem age ao contrário, trabalha contra o futuro dessas crianças e o futuro da juventude. Doutor, mas 40% no bolso do professor é muita coisa, doutor, não é? É muita coisa. Durante o meu governo, eu fiz um esforço para assegurar um pouco mais que o teto recomendado pelo governo federal no salário dos professores. E isso foi feito. E eu senti que os professores eles iam mais motivados para as aulas. E lógico, todos eles foram adquirindo seus compromissos. Os compromissos pessoais, aqueles também que investiram na sua capacitação. O plano que foi feito para eles assegurava um caminho sólido, motivando para que ele estudasse cada vez mais. E de repente a pessoa vai perder 40% do salário, vai perder aquilo que ele tinha planejado, já com os compromissos assumidos, e isso aí vai desestabilizar emocionalmente esses profissionais, de tal forma que eles vão ter que ir à luta política para reverter essa situação. E eu acho que também um desgaste, até como o senhor está dizendo, esse desgaste emocional que passa para os alunos, passa para toda a comunidade. Nós tivemos aí nas redes sociais imagens, não é, que nos tocaram de professores chorando, professores gritando, né, tendo que usar desses artifícios para tentar viver dignamente, doutor. Isso machuca a gente. Machuca. Como é que você vai dar aula, você sabendo que em casa você está com problemas financeiros? Isso me deixa intranquilo. Como é que você vai preparar uma aula, você tendo que fazer uma jornada de trabalho complementar para melhorar a sua renda, para poder pagar os compromissos que você tem assumido, que antes o seu salário dava para pagar, e você, enfim, não vai poder mais agora arcar com seus compromissos. Então, o salário decente, ele também seleciona os melhores profissionais. Porque quando você paga na rede pública um bom salário, o professor qualificado ele vai optar por aquele salário da rede pública que tem mais segurança. Quando o salário é pequeno, eles começam a se licenciar, a procurar outras ocupações, e a qualidade do profissional também vai caindo lá no serviço público. Por isso que eu faço um apelo àqueles que tomaram essa medida, que é uma medida que é muito ruim para a educação, que revejam essa posição. É hora de pensar a educação como sendo um instrumento de libertação e de transformação da sociedade. Doutor, e no caso, viver com R$800, não é? O senhor acha possível para um pai de família, muitas pessoas aí já estando com vários anos na educação, o que fazer com R$800? Você tem que se adaptar e viver precariamente. A verdade é essa. Embora nos últimos 10 anos o salário mínimo tenha aumentado muito no país, ele ainda é pequeno, ainda precisa ser melhorado e há um longo caminho a ser percorrido ainda. E o professor,
que ele tem que estudar, ele tem que se preparar, ele precisa de uma remuneração mais decente, mais compatível com a função que ele exerce. E foi esse o trabalho que foi apresentado, o plano de cargos, carreiras e salários, mas que é um assunto para amanhã, porque hoje a gente está discutindo ainda essa questão que cai como uma bomba para o Juazeiro, né? A gente vê até algumas charges de Padre Cícero chorando, não é? Vendo essa situação, porque isso aí não é só isso. A gente tem ainda o caso, doutor, de algumas escolas que estão sendo fechadas, não é mesmo? Eles dizem que estão abaixando o salário porque não têm condições de manter as estruturas, muitas estruturas inadequadas, como por exemplo, com problemas na rede de esgoto, na rede elétrica, escolas que não funcionam. Isso que eles estão alegando para a redução desse salário. Mas essa é uma falsa justificativa. No governo passado, eu procurei melhorar muito as escolas. Nós fizemos reformas e ampliação de várias escolas da rede pública de Juazeiro, botando ventilador, freezer, construindo banheiros onde não tinha, recuperando os que existiam. Praticamente todas as escolas foram recuperadas no nosso governo. Foi feita uma belíssima creche, uma escola no bairro mais pobre de Juazeiro. Eu acho que nós fizemos, em torno da ampliação das escolas e com a escola nova, mais ou menos umas 102 novas salas de aula, para garantir o fim dos anexos, que eram prédios precários, que eram alugados para colocar as crianças amontoadas. E de repente a gente passa a ver que chega um gestor e fecha as escolas na zona rural, criando uma barreira geográfica para as crianças, que são crianças pequenas, que têm que se deslocar caminhando, ou nesses casos podem usar os ônibus que nós adquirimos também no nosso governo. Foram 14 ônibus novos, mas antes as crianças tinham as escolas bem próximas de suas casas. Essas escolas estão sendo fechadas, e também na zona urbana salas de aula estão sendo fechadas e as crianças estão indo se amontoar em salas superlotadas, o que faz com que a qualidade do ensino caia mais ainda. Então é um outro fator. Você precisa ter, para uma educação de qualidade, professor bem remunerado e bem capacitado, com uma formação e educação permanente. Você precisa ter um ambiente tranquilo para a criança e confortável. Nós compramos carteiras novas para as crianças, foram 9.000 carteiras foram compradas no final do nosso governo. Um bom material didático, nós também garantimos isso. E, por fim, uma boa merenda escolar, para que a criança bem alimentada, ela tenha um bom rendimento também em sala de aula. Essas são as condições fundamentais. Nós trabalhamos para que isso ocorresse e deu resultado. Professores motivados, nós conseguimos sair de uma situação onde a educação, as crianças entravam e saíam analfabetos funcionais, não aprendiam nada na escola, pouquíssimo, com raras exceções, e nós atingimos um índice de educação que é considerado desejável, que foi isso após uma avaliação do governo do estado, que acompanha a qualidade do ensino dos diversos municípios. Juazeiro conseguiu alcançar um bom resultado. Isso foi fruto de toda essa articulação para que houvesse as condições ideais para que a educação em Juazeiro ela melhorasse de qualidade. Então, os passos que estão sendo dados agora, eles põem em risco a qualidade da educação de Juazeiro, e é perigoso haver um retrocesso e as escolas sem qualidade não cumpriram o seu papel. Doutor, e a gente vê que essa questão salarial, que Juazeiro está sendo destaque hoje, infelizmente, não é? Isso é só o início, porque então, como o senhor está prevendo, como o senhor está dizendo, quer dizer, outras coisas ainda podem acontecer. Eu acredito que a educação ela é capaz de fazer uma revolução sem disparar um só tiro. Tem uma pequena história que conta o seguinte: diz que o pai estava fazendo um trabalho e uma criança ali próximo atrapalhando. Chegava, meu pai perguntava uma coisa e outra, e o pai, para ocupar a criança, pegou uma foto grande de um mapa do mundo que estava ao lado, cortou em pedaços pequenos e mandou a criança montar o quebra-cabeça. Monte aí o mundo, meu filho, monta aí o mapa. Entregou para a criança. Ele disse: aí vai passar uma meia hora ocupado, ou mais, e não vai montar. Dentro de 1 minuto a criança voltou com o mapa montado. E ele ficou assustado e disse: meu filho, como foi que você montou isso tão rápido? Ele disse: papai, foi muito fácil. Eu olhei e vi que atrás tinha um retrato de um homem. E eu montei o homem, e quando olhei o mapa estava perfeito aqui. E a moral dessa história é dizendo que se você consertar o homem,
você também conserta o mundo. E a educação cumpre exatamente esse papel. O gestor responsável, ele tem que ter esse foco na educação. As crianças bem educadas, as crianças fora da rua, dentro da escola, com o tempo integral, que era o nosso desejo. A gente tentou fazer a escola do 13 e se tivesse no governo, essa escola talvez já tivesse começado e bem avançado, e mais 3 escolas em parceria com o governo do estado. A gente vai preparar as crianças para o futuro, fazer com que elas tenham a noção da higiene, a noção de uma relação mais fraterna e trabalhar a construção de um novo mundo a partir da educação dessas crianças. O educador precisa estar tranquilo e bem preparado para ter essa missão, para cumprir essa missão. É importante que os professores sejam estimulados a estudar cada vez mais e tenham como incentivo uma justa remuneração pelo seu trabalho, pelo resultado obtido com os índices de escolaridade que vão melhorando a cada ano. A nossa ideia era implantar também a gratificação para aqueles professores, para aquelas escolas que têm o melhor desempenho. Eu acho que esse é o caminho correto. Uma atitude como essa gera insatisfação, gera descontentamento, intranquilidade do profissional, evasão. Os bons profissionais vão procurar outras opções de renda e vão fragilizar a qualidade da nossa educação, do nosso ensino. E o que é pior, vai haver um movimento para poder resgatar as perdas salariais, que vai resultar em greves, e isso, infelizmente, vai terminar prejudicando as nossas crianças. Doutor, nosso tempo, vamos deixar o PCCR, não é? Plano de cargos e carreira e remuneração para o assunto de amanhã, porque a gente quer continuar. Educação é um vasto assunto que deve ser discutido, não é? E também pelo programa multimídia, mas eu gostaria que o senhor ocupasse agora esses minutos finais, esses instantes finais, para deixar a sua mensagem para o professor, para aquele que esteve com o senhor nesses últimos 4 anos, e nós estamos aí há 6 meses com a nova administração. Então gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para esse professor que está sofrendo, para esse professor que está sendo agredido e hoje é destaque nacional. Meu prezado professor e professora, durante o meu governo eu procurei fazer o possível para reconhecer a qualidade do trabalho de vocês. Fiz um esforço para criar um plano de cargos, carreiras e salário que permitisse a vocês a ascensão funcional e o reconhecimento pelos longos anos de dedicação à formação das nossas crianças. A educação é um grande instrumento para a construção de um novo mundo, de uma sociedade mais justa e solidária. Eu acredito que os professores podem fazer uma grande revolução no mundo sem disparar um só tiro, somente pela força das suas ideias. É preciso lutar pelos direitos que foram garantidos a vocês. É importante que se vá